Muito boa noite a você que está assistindo, você que irá assistir esta live. Hoje eu queria trazer um assunto muito peculiar para muitos estudiosos, curiosos, acerca das Escrituras Sagradas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. E quero aqui já começando a falar para vocês que quando nos preocupamos acerca das interpretações da Bíblia, só para você ter uma ideia, que de acordo com os exegetas bíblicos, existe cerca de 2.000 dificuldades e aparentes contradições bíblicas. Olha aí, só para você ter uma ideia, para quem realmente busca, aqueles que têm interesse de aprender a palavra de Deus. Não é só apenas ler. Lógico que tem passagens bíblicas que são fáceis de interpretar, mas há passagens bíblicas que realmente são muito complexas, que é necessário o aluno, aquele aprendiz que quer buscar o conhecimento, eles precisam de um esforçozinho a mais. Só para você ter uma ideia que eu quero trazer para vocês algumas indagações bíblicas que são muito importantes, que daqui a pouco eu lhe digo. Por exemplo, há um provérbio que diz assim: aonde há dois judeus, sempre haverá 3 opiniões. Por esta razão, é bem possível que a nossa leitura seja bem aceita por alguns, mas infelizmente vai ser rejeitada por outros. E acerca de perguntas difíceis que são existentes na Bíblia. Por exemplo, quem são os filhos de Deus lá em Gênesis capítulo 6, verso 2? Amã era uma amalequita? Será que Jesus é o arcanjo Miguel? Será que o sábado é um mandamento vigente para os cristãos? Ou outras perguntas, por exemplo, amaldiçoa a Deus e morre, ou abençoa a Deus e morre. Então, observe, queridos, que existe muitas perguntas que a Bíblia não se preocupa em nos dar respostas. E é por isso que entra o papel de um intérprete bíblico. E para isso é muito importante nós recorrer a algumas respostas, por exemplo, nas palavras gregas e hebraicas, para podermos se aproximar do que realmente a Bíblia quis dizer. Interessante que eu quero neste momento, junto com vocês, eu quero aprender junto com vocês. Observe que lá em Jó capítulo 2, no versículo 9, observe esse texto que diz: então a sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Será, gente, que ela pediu para Jó amaldiçoar a Deus e morrer? Será que é esse sentido certo, que esse texto passa essa ideia para nós? Mas vamos aqui, junto com vocês, vamos aqui tentar responder esta pergunta. A passagem bíblica de Jó, capítulo 2, no verso 9, tem sido um objetivo de muita polêmica e controvérsias.
entre boa parte dos intérpretes e estudiosos da Bíblia Sagrada. A pergunta é: o que a mulher de Jó disse a ele? Amaldiçoa a Deus e morre? Ou abençoa a Deus e morre? Essas, sem dúvidas, por incrível que pareça, não é sem razão e por isso não deve ser ignorada. Nós não podemos pegar logo de imediato um texto e já explorar, usar de forma pública a sua ideia. Não podemos fazer isso. Nós temos que buscar as bases para ter uma melhor interpretação desse texto. Pois nós sabemos que na maioria das Bíblias, na língua portuguesa, traduz a expressão da mulher de Jó, dizendo assim: amaldiçoa a Deus e morre. Já quando você vai buscar na Bíblia hebraica, tem um livro chamado Tanakh, que traz uma expressão totalmente oposta àquilo que está escrito na língua original. E eu quero nesta noite passar para você, de mão beijada, o que é que a mulher de Jó quis dizer. Por exemplo, quando eu vou para a Bíblia hebraica, eu vou aqui enrolar a língua, mas não se atribui não, que eu não estou falando uma língua estranha. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 2, verso 9 da Bíblia hebraica, diz assim: Aot Merlu, Istun, Ordecas, Maharix, Betumanecas, Marecas, Elohim, Yarmut. Interpretando essa língua aí, gente, de hebraico, diz assim: e disse a ele, sua mulher, ainda estás firme a tua integridade? Abençoa, ou melhor dizendo, louva ou bendiga a Deus e morre. Olha aí como está a Bíblia hebraica nos traduzindo o que ela diz. Não vou mais falar essa língua hebraica aqui, porque senão vocês não vão entender. Mas diz assim, interpretando para o nosso português, diz assim, ó, e disse a ele, a Jó, no caso a esposa de Jó disse para ele: ainda estás firme a tua benignidade? Abençoa, ou louva, ou bendiga a Deus e morre. Observe, meus queridos, como está muito diferente quando você lê nas traduções do nosso português esta referência de capítulo 2, do verso 9 do livro de Jó. E diante dessa diferença gritante, realmente é uma diferença gritante, porque nas nossas traduções diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Já quando eu pego a Bíblia hebraica, ela já diz totalmente diferente. Ela diz assim: e disse a ele e a sua mulher, ainda estás firme a tua benignidade? Abençoa, ou melhor dizendo, louva, bendiga a Deus e morre. Olha aí esta diferença, como é gritante nas interpretações, que eu já vi pessoas pregando e falando até mal da mulher de Jó. Enquanto na Bíblia hebraica percebe-se essa tradução. Que coisa linda, né, gente? Então, olha o que está escrito na língua original e o que os tradutores das versões na língua portuguesa nos apresentam. Então, de antemão aparecem as dúvidas.
Será que realmente houve um erro do copista? Ou erro de tradução? Ou será que, como muitos dizem, a Bíblia foi adulterada? Por haver essa diferença gritante, conforme se expressa na Bíblia hebraica? Ora, as dúvidas e as interrogações, como estas e outras semelhantes, surgem na cabeça de quem está lendo a Bíblia. Para quem ama a Bíblia, para quem é apaixonado em abrir e ler. De repente você está acostumado a ler numa tradução. Aí de repente chega aqui o Diogo Guilherme dizendo que realmente há uma diferença gritante nessa interpretação, nessa tradução. Enquanto isso, do outro lado, os críticos e os céticos, né, de plantão, sem perder a oportunidade, veem nesta dificuldade um bom motivo para tecer as mais impiedosas críticas acerca da Bíblia Sagrada. E mais uma vez, tentam, sem sucesso, reduzi-las apenas a um livro repleto de lendas e, portanto, sem nenhuma credibilidade. Acredito que você que lê a Bíblia, você que sempre busca a presença de Deus através do conhecimento da palavra, se percebe que quando você está lendo, você está absorvendo aquele conhecimento, algo maravilhoso acontece dentro de você. Algo maravilhoso é estampado no teu semblante, nas tuas atitudes e ações, quando você começa a ler e a estudar a palavra de Deus. Mas, mesmo diante desses dilemas, tudo que resta ao amante da Bíblia Sagrada é buscar respostas que seja no mínimo razoável e a essa tão integrante questão. Mas, enquanto isso não acontece, a pergunta continua. O que a mulher de Jó disse a ele? Amaldiçoa a Deus e morre? Ou abençoa teu Deus e morre? Olha aqui algumas traduções que eu quero passar para vocês aqui. O que é que diz? No caso, Almeida, Revista Corrigida, diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. A atualizada, a tradução atualizada, diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. E aí vai, outras traduções também diz a mesma coisa. Na tradução portuguesa corrente, diz assim: se foste a ti, amaldiçoava a Deus, ainda que dai-me viesse a morte. Isso na tradução portuguesa corrente. Na Bíblia judaica, diz assim: amaldiçoe Deus e morra. Na versão internacional, diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. Agora, quando você corre para os originais, aonde tem lá o hebraico que diz Barek, Elohim e Amut, que diz assim: abençoa, ou palavra sinônima, no caso, abençoa quer dizer louva, bendiga a Deus e o morre. Isso no texto original. Que grande diferença, né? Então, como podemos perceber a discrepância entre as versões em português e o texto original? Realmente, é muito óbvio que é uma coisa ululante, não é isso?
Então, muitas pessoas, ao tomarem conhecimento dessa diferença entre o que está escrito nos textos originais e o que está traduzindo em nossas Bíblias portuguesas, ficam até chocados, ou às vezes chegam até a pensar que a Bíblia está cheia de erros e contradições, ou que ela sofreu alguma adulteração. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, ele não erra e nem se contradiz. Logo, a Bíblia não tem erros e não tem contradições. Sendo assim, como devemos ler a expressão da mulher de Jó no texto agora em questão, do qual nós estamos aqui debatendo? Amaldiçoa a Deus e morre, ou abençoa, ou louva, ou bendiga a Deus e morre? A fim de responder estas perguntas, 3 posições têm sido sugeridas. E eu quero aqui passar essas sugestões para vocês refletirem. Por exemplo, a primeira sugestão, a mulher de Jó realmente o mandou louvar a Deus e morrer. Pois é assim que está escrito nos textos originais, Bareque, Elohim e Amute, que diz: louva a Deus e morre. E para justificar essa discrepância entre o texto original e o que está escrito em nossas versões, nas línguas portuguesas, alguns têm sugerido que houve um erro de tradução ou um erro do copista. A segunda sugestão que eu quero passar para vocês, você que está me assistindo nesta noite, muito obrigado por você estar me ouvindo, por você estar aqui aprendendo. Daqui a pouco eu vou dar para você de onde eu tirei a fonte, tá bom? Aí se vocês quiserem comprar, que vocês querem baixar da internet, vocês aí baixam. Mas vamos lá. Segunda sugestão. A mulher de Jó o mandou louvar a Deus e morrer. Aqui trata-se de uma ironia. Em outras palavras, quando ela disse louve, quer dizer abençoa, bendiga a Deus e morre, na verdade o que ela quer dizer é amaldiçoar a Deus e morre. Como se fosse algo irônico. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Uma mãe pode dizer a um filho desobediente: parabéns, meu filho, continue me desobedecendo, pois eu tenho certeza de que, agindo assim, você será muito feliz. As segundas sugestões é que eu passo para vocês. Talvez a mulher de Jó estava ali ironizando a situação de Jó. A terceira sugestão que eu quero passar para vocês nesta noite, que a mulher de Jó mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Apesar de o texto original dizer o contrário do que diz esta afirmação. Devemos considerar que a interpretação dessa frase não pode ser feita apenas por meios filológicos, ou seja, não há como interpretar essa frase apenas pelo uso da linguagem hebraica, pois essa interpretação ela envolve, além do hebraico, também há o contexto teológico e cultural do momento da vida de Jó. Então, como podemos ver, as duas primeiras posições são bastante concorridas, por apresentares, em princípio, certo grau de pluralidade ou de
plausibilidade. Não obstante, adotamos a terceira posição, que é o que eu passo para vocês, que é a terceira sugestão, como sendo a mais correta, por estar sendo, na nossa ótica, de acordo com o texto, e o contexto, que as passagens paralelas elas estão aí aparecendo. Por outro lado, rejeitamos as duas primeiras posições pelos seguintes motivos. A primeira posição, ela deve ser rejeitada porque o contexto não sugere nem confirma que a mulher de Jó tenha mandado louvar ou abençoar, bem dizer, a Deus e morrer. Caso contrário, podemos justificar a reação negativa de Jó à sua mulher. Observe que quando você vai ler, eu coloco aqui sugestões e também estou apresentando a vocês as justificativas. Não estou dizendo que é, mas eu quero que você, como estudioso e amante da Bíblia, comece a buscar, comece a nutrir essas informações. Observe que, caso contrário do que estou aqui falando, como poderemos justificar a reação, tão negativa de Jó à sua mulher? Observe, que lá em Jó, no capítulo 2, verso 10, observe que Jó diz à sua mulher, falou para ela que ela é uma insensata. Quer dizer, que uma pessoa insensata, louca, doida, a forma como ela se expressou. A segunda posição que eu quero aqui apresentar para vocês é, ainda que mais plausível que a primeira, é questionável pelo fato de não ser a única no texto bíblico que apresenta essa dificuldade. Se levarmos em conta que as palavras da mulher de Jó, em capítulo 2, do verso 9, foi apenas uma ironia, conforme veremos a terceira posição, a qual temos aqui adotado. Então eu prefiro pegar como uma ironia do qual ela se expressa. Quando ela diz que amaldiçoar Deus e morrer, de acordo com os contextos que aqui eu apresentei para vocês. E agora eu quero apresentar para vocês a terceira sugestão, que de acordo com esta posição, a mulher de Jó, de verdade e de fato, o mandou amaldiçoar Deus e morrer. À luz do contexto do capítulo 2 do livro de Jó, podemos afirmar com certeza meridiana que a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e depois morresse. Em primeiro lugar, ela disse: ainda estás firme a tua integridade? Em outras palavras, ela quis dizer, foi o seguinte: apesar de tudo isso que você está passando, você ainda continua sendo íntegro e fiel a Deus? Ora, se ela queria que verdadeiramente Jó louvasse e bendissesse a Deus, ou abençoasse a Deus, por que então ela sugeriu que ele deixasse de ser íntegro e fiel a Deus? Estas palavras precisam ser respondidas principalmente por aqueles que acreditam que a mulher de Jó o mandou abençoar a Deus. Em segundo lugar, parece-nos que a resposta de Jó ao pedido de sua mulher não foi a mais amigável. Olha aí o que Jó disse para ela. E disse a ela: como falam as insensatas. Pessoas insensatas significa pessoas loucas, doidas. E mais uma vez pode se perguntar:
se de fato a mulher de Jó o mandou abençoar a Deus, por que ele reagiu de forma tão áspera, ao ponto de compará-la conforme o termo hebraico, Nebalor, que significa doida, loucas, insensatas, estúpidas ou idiotas? Então, meus queridos e queridas, obrigado por vocês estarem me assistindo, obrigado por você estar aí participando e obrigado por você estar aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Obrigado, meu. Um beijão no coração de vocês. Então, uma explicação possível a essa dificuldade de ordem linguística e exegética está no fato de que os judeus, pelo profundo respeito e reverência que tinham pela divindade, ao ponto de, provavelmente por conta do terceiro mandamento, não pronunciar o nome de Deus, a fim de evitar a escrever uma blasfêmia contra ele, a Deus, o que parecia uma palavra de maldição ligada a Deus, eles tomavam a liberdade de corrigir o texto. E no lugar da palavra maldição, escreviam bênção. Esse fenômeno que tanta estranheza nos tem causado é conhecido em português como eufemismo e em hebraico como é chamado de tikiner soferim, ou seja, a correção dos escribas. Então esse texto de Jó, capítulo 2, verso 9, não se trata, de um arpax legômenos, isto é, uma citação única da Bíblia, pois ela aparece pelo menos 11 vezes em diferentes textos sagrados. E aqui eu quero passar aqui uma ilustração de quais são os textos. Vamos ver lá. Jó, capítulo 1, no verso 5 e no verso 11. Jó, capítulo 2, no verso 5 e no verso 9. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 10 até o versículo 13. Observamos que em Jó, capítulo 1, verso 5, o patriarca Jó, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, julgando que eles, durante as festividades, pudessem ter blasfemado contra Deus em seus corações. Mas, no entanto, ao examinarmos o referido texto no lugar do verbo blasfemar, que nós encontramos nas nossas traduções, lá está dizendo, não é blasfemar, louvar e abençoar. Assim, está escrito no nosso texto em português. Olha o que é que diz lá o texto de Jó, do capítulo 1, verso 5, o que é que diz, olha. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia os holocaustos, segundo o número de todos os filhos, todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos aqui para o texto original. Eu não vou ler aqui em hebraico, tá bom? Mas eu vou aqui interpretar para o nosso português. No texto, no hebraico, traduzindo para o nosso português, diz assim: e acontecia que, quando acabavam os dias da festa, Jó enviava e os santificava, e de manhã pela madrugada oferecia holocaustos,
segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado. E vem agora o termo hebraico, Uberakul Elohim, que significa abençoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó todos os dias. Olha aí, gente. Olha aí, né? Por isso que é bom você pesquisar. Eu não posso só apenas pegar a Bíblia e ler. Porque quando às vezes fazemos isto, às vezes realmente aparecem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Por isso que é muito importante não eu ter só apenas uma versão de Bíblia, mas que eu possa ter várias versões, para que através das mesmas possa trazer um melhor esclarecimento, para que quando eu venha pregar, para que quando eu venha ensinar, que eu não venha falar apenas do meu entendimento, o meu achismo, mas que eu possa falar com convicção. Observe que, de acordo com esse texto, traduzido direto dos originais, diferente do que parece nas nossas Bíblias em português, os filhos de Jó, longe de pecar, blasfemar, amaldiçoar, eles louvavam a Deus em seus corações, como podemos ver no texto que li acima. A pergunta é muito simples: por que Jó iria perder tempo em oferecer holocaustos para expiar o pecado de quem apenas louvou e abençoou a Deus em seu coração? Desde quando louvar, bendizer ou abençoar a Deus é pecado? Me diga aí. Já quando você vai ver Jó, do capítulo 1, verso 11, onde Satanás diz que Jó blasfemaria na face de Deus, quando que realmente está escrito no original que ele louvaria e o abençoaria a Deus. Então, eu estou botando na mão de vocês muitas sugestões e você vai aí fazer de uma boa consciência para você saber se realmente concorda ou discorda. Aqui você é um amante da palavra de Deus. Eu quero aqui, já aproveitando aqui a oportunidade, eu queria que você pudesse compartilhar esta live, tá bom? Para que outras pessoas também passem a ter conhecimento desta verdade. Eu não quero colocar dúvidas na cabeça de vocês, mas eu estou gerando sugestões diante de certos questionamentos que aparecem na Bíblia. Não é isso? Se a gente for aqui passar para vocês, há muitos assuntos que eu poderia abordar para vocês nesta noite. Ainda acerca de Jó, a sua relação com Deus, onde os filhos de Deus se apresentam, né, diante de Deus, existe muito questionamento. E eu não quero abordar mais, eu não quero mais fazer um nó aí na cabeça de vocês. Agora fica a pergunta. Você decide. Que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, possa te direcionar, possa te dar a graça para quando você começar a ler a palavra de Deus. Para que você não anuncie com achismo, mas que você pronuncie com convicção e certeza daquilo que está sendo repassado e revelado para vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Peço mais uma vez a contribuição de vocês. Compartilhe essa live aí para os teus amigos, amigas, que outros possam também participar junto conosco aí desse conhecimento. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tem muitas perguntas bíblicas
que eu poderia gerar para vocês. Bom, eu vou dizer aqui para vocês aqui a fonte, né? A fonte. A fonte é Perguntas Difíceis de Responder. Já está na 2ª edição, né? Este livro é um livro, né? Deixa eu ver quem escreveu ele. Foi deixa eu passar. Elias Soares de Moraes. Ele escreveu este livro e eu quero passar esta fonte para vocês, né, que é um estudante da Bíblia, né, que fez essas perguntas e agora eu passo para vocês. Agora busque. A Bíblia diz: quem pede, recebe. Quem busca, acha. Então, faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Compartilhe aí, curta esta live, tá bom? Obrigado a todos. Fique com Deus. Até a próxima.